Tudo começa com um documento importante sendo carimbado em uma mesa, selando oficialmente o noivado com a aterrorizante Grã-Duquesa Valdrova. O homem sentado à mesa encara o jovem com uma expressão pesada, perguntando se ele realmente entende a realidade sombria por trás desse acordo. Ele então bate o martelo, chamando-o pelo nome completo, Ferdinand Rosnova, deixando claro como cristal que não há como fugir desse compromisso. Para qualquer membro da nobreza, receber uma notícia dessas era exatamente a mesma coisa que ouvir uma sentença final e irrecorrível. No fim das contas, o destino ofereceu apenas duas escolhas. Opção número 1. Rejeitar a oferta e acabar expulso da família sem absolutamente nenhum tostão no bolso. Opção número 2. Aceitar a aliança e enfrentar um fim trágico nas garras da fera. Mas o nosso protagonista tinha uma visão completamente diferente da situação. Mas, no fundo, Ferta só queria encontrar um jeito de provar seu valor e finalmente se tornar uma parte real daquela família. Mesmo com a respiração ofegante e o corpo exausto pingando de suor, ele continuava se forçando. Como o terceiro filho de uma casa de cavaleiros, nascido de uma concubina e com uma saúde péssima, ele continuava treinando no pátio enquanto os nobres assistiam, zombando da sua absoluta falta de progresso. Ver alguém com zero talento lutar contra a própria fraqueza gerava comentários cruéis, mas ele aceitou o isolamento em silêncio porque não tinha ninguém ao seu lado. Segurando sua pesada espada de madeira com muito esforço, ele tentava se convencer de que o trabalho duro uma hora valeria a pena. Do outro lado da janela, o patriarca da família observava o esforço inútil do garoto com um leve sorriso de pura indiferença. Acreditando genuinamente que seria reconhecido por eles um dia, o jovem mantém um olhar esperançoso enquanto escuta que um boato interessante estava rolando. O irmão mais velho de repente aparece segurando uma espada de verdade e zomba das suas tentativas, afirmando com total desprezo que devia haver um grande mal-entendido ali. Jogado no chão perto da parede com sua arma despedaçada, Ferdinand tem que ouvir a dura realidade de que, para começo de conversa, ele nem deveria estar ali. A zombaria fica muito mais pessoal quando o valentão olha fundo nos olhos azuis do garoto, chamando-os de completamente imundos. Deixado para trás com lágrimas escorrendo pelo rosto, o jovem se arrepende amargamente de que o seu único desejo era apenas ser aceito por aquelas pessoas. Enquanto a humilhação acontece lá fora, o pai simplesmente vira as costas para a janela, mostrando zero intenção de ajudar. Ajoelhado sozinho em um quarto escuro, o garoto finalmente percebe que os olhos daquela casa já tinham parado de notar sua existência há muito tempo. Enfrentando essa rejeição permanente, ele se levanta e anuncia com firmeza que está deixando a propriedade. Sem mostrar nenhuma objeção ou emoção, o homem de cabelos grisalhos concorda friamente com sua partida. Com uma pequena mochila nos ombros, Ferta caminha em direção aos enormes portões de ferro da mansão. A decisão final corta seus laços de vez, decretando que a partir daquele momento, ele não carrega mais o orgulhoso sobrenome Rosnova. Encarando suas próprias mãos calejadas, o jovem sente a amargura de ter todo o seu trabalho duro ignorado pelas mesmas pessoas que deveriam tê-lo apoiado. Dominado por uma raiva avassaladora e emanando uma aura pesada, ele promete a si mesmo que nunca perdoará os responsáveis por isso. Jurando fazer sua antiga casa se arrepender de tê-lo descartado daquele jeito, um círculo de energia começa a se formar ao seu redor. Afastando-se da cidade sob um céu escuro, aquele momento exato marcou o início oficial de sua jornada nas artes místicas. Ele despertou suas habilidades mágicas aos 18 anos, mergulhando fundo no estudo de formações e feitiços. Como ele começou a treinar tarde demais em comparação com os outros alunos, sua presença levantou muitas dúvidas sobre sua real capacidade de aprendizado. Seus colegas de classe nunca perdiam a chance de rir, garantindo que sua mente travada levaria décadas para entender até o básico do básico. De pé ao redor dos alunos nocauteados no chão após o confronto, ele afirma que o poder de um mago vem da força interior, ignorando completamente o desespero deles diante daquela energia absurda. Formando uma esfera densa nas mãos, Ferdinand revela que sua habilidade de controlar círculos mágicos é alimentada puramente por ódio. Uma explosão violenta destrói a paisagem, provando o impacto destrutivo da sua determinação. Caminhando calmamente pelo corredor cheio de oponentes derrotados, ele nota que quanto maior o seu rancor contra alguém, mais implacável ele se torna. Após acumular anos de sede de vingança e alcançar o sexto círculo mágico, só restava um lugar específico para visitar. Com a enorme mansão da família queimando sob o céu noturno, ele usou sua influência para fazer os servos que o maltratavam se voltarem uns contra os outros em um conflito brutal. Não mostrando nenhuma misericórdia, o mago ignorou os gritos desesperados daqueles nobres que agora imploravam por perdão. Seus dois irmãos mais velhos também não escaparam do julgamento, sendo manipulados mentalmente para sentirem um ódio mortal um pelo outro. A rivalidade forçada durou até ambos caírem completamente sem forças, deixando apenas o grande patriarca que havia plantado toda aquela dor em primeiro lugar.
Agarrando o rosto do pai com força, o protagonista exige que ele abra bem os olhos para testemunhar a ruína da família enquanto ouve súplicas para acabar logo com aquilo. O velho foi forçado a enfrentar seu próprio pesadelo dentro de casa, deixando seu espírito completamente destruído em meio ao caos. Dessa forma implacável, cada mínimo rastro de poder e influência daquela linhagem sumiu do mapa para sempre. Apesar de concluir seu plano principal, o jovem percebe pelo olhar vazio em seus próprios olhos que esse sentimento não foi o suficiente para acalmá-lo. A fúria continuou fervendo e se espalhou por todo o continente, fazendo com que inúmeros guerreiros poderosos se unissem em uma tentativa de impedir seu avanço. Encurralado à beira de um penhasco, ele escuta os heróis declararem que trarão o julgamento final depois que ele causou tantas tragédias injustificáveis. Sobrevivendo a mais um confronto impossível, o protagonista subjugou os guerreiros e rompeu todos os limites, alcançando o 8º círculo. Com essa conquista inimaginável para os padrões normais, seu nome foi gravado na história como um verdadeiro e absoluto arquimago. No entanto, ele sabia perfeitamente bem que as pessoas ainda guardavam rancor e tentariam se vingar no futuro, repetindo o ciclo de ódio. Cercado por pergaminhos e livros antigos, Ferta decide que precisa de um poder esmagador e inquestionável para invadir o reino divino do 9º círculo. Folheando um grimório especial, ele finalmente encontra a página detalhando o ingrediente definitivo para completar essa evolução. A ilustração da adaga sobre a fera o faz questionar o universo, se perguntando se tudo aquilo não passava de uma piada cruel do destino. O manuscrito exigia exatamente o coração da temida Grã-Duquesa Valdrova, a dragão vermelha da sua antiga promessa de noivado. Sob a luz de uma lua gigante em uma paisagem montanhosa, a ironia daquela descoberta parecia incrivelmente pesada. O grande monstro já estava caído no chão com ferimentos graves, marcando um reencontro sangrento entre os dois. De pé diante da criatura titânica, ele olha diretamente para aquela que deveria ter assumido o papel de sua parceira anos atrás. Assumindo uma forma humana em meio à exaustão da batalha, a governante sofre com a dor do dano recebido. Sem recuar de sua postura intimidadora, o mago avisa que seria muito mais inteligente da parte dela aceitar seu fim em silêncio, chamando-a de tirana. Sem fôlego e com uma voz pesada, a fera reconhece que o mundo a vê dessa forma, mas exige saber o motivo de tanto ódio direcionado a ela. A criatura explica que vivia isolada sem nunca pisar em território humano, não entendendo que rancor enorme poderia possivelmente justificar aquela invasão. Dominado por uma onda repentina de fúria, Ferta perde a cabeça ao ouvir a alegação de que ela nunca fez nada a ninguém. Descarregando anos de frustração, ele acusa a criatura de ser a raiz de toda a sua ruína, já que sua exigência bizarra por um noivo causou seu banimento. A enorme dragão pergunta com surpresa genuína se a culpa por todos esses eventos ruins realmente recaía sobre os ombros dela, recebendo uma resposta altamente agressiva. Perdendo completamente a paciência, o arquimago grita que seu desejo selvagem de ter um parceiro humano arruinou a vida dele por inteiro. Com um leve movimento de suas garras afiadas, a fera finalmente parece colocar as ideias no lugar e entender a raiz daquele conflito. Não entendendo a reação pensativa de sua inimiga, Ferta hesita por um breve momento, desconfiado daquela mudança repentina de clima. Logo depois, ele afasta a confusão e foca na energia vermelha crescendo ao seu redor, aproveitando a pausa para acumular todo o poder necessário. Preparando o ataque destrutivo final, ele é pego de surpresa pela voz imponente do monstro confirmando que tudo fazia sentido agora. Em um movimento rápido e brutal, a própria dragão enterra as garras fundo no próprio peito. Aterrorizado pela loucura repentina, o protagonista tenta disparar o feitiço às pressas, enquanto solta um grito tenso. O choque congela sua expressão ao ver uma enorme quantidade de energia vital jorrando do corpo de sua oponente. O dano auto-infligido deixa o ser mitológico à beira do colapso total, sangrando intensamente sob o céu noturno. Completamente paralisado pela ação incompreensível, ele pergunta em voz alta qual seria o sentido de um sacrifício como aquele. A voz fraca da criatura ecoa no ar, lembrando o mago de que o seu feitiço dependia de um núcleo de dragão impecável. Caindo em desespero absoluto, o jovem grita com todas as suas forças dizendo para ela parar, percebendo que a intenção dela era arruinar o próprio coração apenas para destruir o plano dele. Correndo freneticamente em direção ao alvo, Ferta tenta parar o desastre a todo custo, ciente de que não há nenhuma outra chance no mundo de alcançar o 9º círculo. Dominado por uma raiva incontrolável, Ferta estende a mão violentamente e avisa que não vai deixar de jeito nenhum a fera destruir o próprio núcleo. Mas o impacto contundente atinge bem o centro do peito do monstro, espalhando uma energia pesada pelo ar. Sem pensar duas vezes, o mago avança a toda velocidade em direção à criatura enquanto amaldiçoa a sua atitude impulsiva. Ele pousa rapidamente bem ao lado do corpo gigantesco que agora começa a ceder aos ferimentos. Procurando desesperadamente pelo núcleo, o jovem entra em choque total quando fixa os olhos em algo e se recusa a acreditar no que está acontecendo.
Observando a governante caída e sem poder, ele resmunga que isso é uma loucura completa e se pergunta para onde foi o órgão vital. Nesse exato momento, seus olhos travam ao notar um detalhe impossível no meio de todo aquele caos. O coração da fera repousa brilhante e intacto bem nas mãos dele, emitindo uma luz dourada muito forte. Completamente sem noção da situação, ele encara o objeto e tenta entender o motivo por trás daquele ato. Ferta confessa que não consegue entender Valdrova de jeito nenhum, porque, se ela quisesse lutar de verdade, poderia tê-lo aniquilado muito antes. Com uma voz fraca, a criatura simplesmente responde que fez isso porque ele se tornou miserável por causa dela, deixando o garoto completamente sem palavras. A fera então revela que por muito tempo, ela guardou um ódio profundo por si mesma. Ela explica que sempre desprezou o sangue selvagem correndo em suas veias e a vontade incontrolável de causar o caos sem motivo aparente. Essa natureza destrutiva era uma parte dela que parecia completamente impossível de conter ou mudar. O peso de carregar essa maldição solitária se mostra perfeitamente claro nos olhos cansados da grande dragão vermelha. Flashbacks do passado mostram a governante caminhando por ruas em chamas enquanto os humanos corriam em desespero para salvar as próprias vidas. Sabendo que sua simples existência causava terror, ela confessa que muitas vezes desejou desaparecer para que os problemas de todos fossem resolvidos. Mesmo carregando esse peso, a fera ousou desejar um pouco de felicidade enquanto ainda estava viva, mas reconhece que esse sonho bobo acabou gerando dor demais. Lentamente, a força vital do monstro começa a desaparecer para sempre. Aceitando seu fim, Valdrova afirma que já que todos sofreram por causa dela, ela espera que esse sacrifício pelo menos traga a felicidade que o mago tanto procura. Logo depois, o corpo gigantesco da dragão começa a se despedaçar em partículas no ar. Com os olhos arregalados, o protagonista sente um aperto estranho no peito e tenta entender o que é aquela sensação desconfortável. O desconforto só aumenta, fazendo-o apertar as próprias roupas em angústia com esse turbilhão interno. Rangendo os dentes de pura raiva, ele amaldiçoa seu oponente por tentar abalar sua determinação bem nos momentos finais de tudo. Tentando deixar a hesitação de lado, o jovem dá as costas para os restos mortais da fera e foca em seu objetivo principal, lembrando a si mesmo que o nono círculo está logo ali. Erguendo o coração brilhante, Freud se prepara para consumir a essência pura de uma criatura que viveu por inúmeras eras. Observando a energia dourada se concentrar, ele declara que, assim que absorvê-la, vai superar completamente os limites da humanidade. Um grito ecoa enquanto o poder massivo inunda seu corpo de uma só vez. A força absorvida é tão absurda que promete revivê-lo com um poder equivalente ao de uma entidade divina. Uma explosão colossal de luz varre a área, marcando a ascensão do arquimago a um nível nunca alcançado antes. Em vez de glória, a mente do garoto é jogada em um espaço totalmente escuro e vazio, deixando-o completamente sem rumo. O corpo do mago flutua como uma silhueta brilhante enquanto ele se questiona sobre o que deu errado, já que tinha certeza absoluta de que havia absorvido o núcleo perfeitamente. Bem nessa hora, ele tem a sensação agonizante de estar caindo em um abismo sem fim e se pergunta se isso seria um efeito colateral do processo. Uma tristeza avassaladora começa a inundar sua consciência de uma forma muito intensa e sombria. Com os olhos arregalados, Ferta finalmente percebe que todos aqueles sentimentos pesados pertenciam a Valdrova. O choque toma conta de seu rosto ao confirmar que agora consegue ver tudo que a governante mantinha trancado dentro do peito. Ele sente na própria pele um desespero muito mais antigo e profundo que o seu, além de uma solidão que, apesar de tudo, continuava abraçando o mundo. Diante dessa infinidade de sentimentos puros, todo o rancor e ódio que ele usou contra a criatura pareceram perder todo o sentido. As lágrimas escorrem pelo rosto do protagonista enquanto ele se sente minúsculo, questionando a atrocidade que acabou de cometer. Mergulhando em suas próprias memórias, ele começa a se perguntar o que realmente estava buscando com aquela jornada implacável pelo poder. A imagem de seu passado solitário lendo um livro perto da janela traz à tona a verdade que ele tentava enterrar. Ele percebe que nunca se importou com títulos de arquimago ou com qualquer tipo de ascensão suprema. Um desenho de infância com várias pessoas de mãos dadas mostra que o seu único desejo real, desde que era criança, na verdade era muito simples. Furti só queria construir uma família de verdade e viver em paz, bem longe de toda aquela hostilidade que sofria em casa. Observando a imagem da fera em forma humana, aproveitando a luz do sol, o rapaz descobre com amargura que os dois compartilhavam exatamente o mesmo sonho. Com um sorriso melancólico no rosto sujo, o protagonista suspira e lamenta como tudo aquilo não passou de uma enorme perda de tempo. De pé perto dos restos mortais do monstro, ele se culpa por derrotar a única pessoa que o entenderia, achando inútil descobrir a verdade tão tarde. As lágrimas simplesmente não param de cair enquanto o peso do arrependimento esmaga qualquer pingo de vitória que ele achou que teria conquistado.
Mas, ao romper o nono círculo de magia, um feitiço único e absoluto fica disponível para ser conjurado. Cercado por um enorme círculo mágico brilhante, o rapaz conclui que todo aquele poder absurdo não tem o menor sentido se ele estiver completamente sozinho. De repente, sua visão clareia e os olhos do jovem se abrem num sobressalto ao ouvir alguém chamando seu nome. O cenário ao seu redor muda drasticamente, revelando um escritório nobre e bem decorado. Sentado à mesa, o velho patriarca da família dá uma bronca no garoto por ficar viajando bem no meio de uma conversa importante. Olhando para o chão, Furda fica confuso ao ver seu pai ali, já que o velho havia encontrado seu fim há muito tempo. As peças começam a se encaixar quando o ambiente familiar e a tensão no ar indicam que o dia do fatídico anúncio de noivado estava acontecendo tudo de novo. O homem arrogante pergunta se o garoto entende o peso daquela decisão, mantendo aquele mesmo tom frio e autoritário de sempre. Antes mesmo que a ameaça de ser expulso pudesse ser concluída, um leve sorriso surge no rosto do rapaz. Dando um passo firme à frente, ele finalmente percebe que a magia funcionou e o mandou direto para o passado. Sem demonstrar medo algum, o jovem olha o homem bem nos olhos e garante que, dessa vez, as coisas serão diferentes. Com uma postura totalmente confiante, ele surpreende o patriarca ao aceitar formalmente o compromisso com a governante sem pensar duas vezes. As fofocas se espalham rapidamente pelos corredores da mansão, deixando os criados chocados com a coragem repentina do garoto. O segundo filho da família, Uken, questiona se os rumores são reais, já que esperava ver seu irmão mais novo implorando pela vida em vez de caminhar por vontade própria para a armadilha. O mordomo relata que o jovem está programado para partir em breve, mas ele expulsou os criados e decidiu ficar trancado em seu próprio quarto. Achando a situação estranha e divertida, o nobre decide que ainda tem tempo para uma visitinha desagradável. Ele caminha pelos corredores com uma intenção clara, rindo da cara de desespero do futuro prisioneiro. Abrindo a porta do quarto com pura agressividade, Uken entra gritando, exigindo saber por que a viagem ainda não começou. Mas a expressão presunçosa do invasor desaparece instantaneamente quando ele se depara com a cena surpreendente lá dentro. Longe de estar chorando ou fazendo birra como esperado, Ferdinand está de pé em frente ao espelho, ajustando suas roupas formais com total calma. Sem se incomodar, o protagonista critica a falta de educação do irmão por entrar sem bater, deixando o outro confuso com uma atitude tão controlada. Arrumando os últimos detalhes de sua roupa, o rapaz explica que dispensou os criados de propósito para começar a se acostumar a não ter luxos de agora em diante. Desconfiado da mudança drástica de atitude, Uken tenta retomar o controle perguntando se o garoto realmente sabe a gravidade desse noivado. De forma bem direta, o protagonista responde que o acordo é apenas uma bela desculpa para expulsá-lo da família para sempre. O irmão fica sem graça com a franqueza e tenta assustá-lo, afirmando que o compromisso é uma sentença permanente, perguntando se ele sabe o verdadeiro motivo pelo qual o lugar de noivo estava vazio. Suspirando calmamente, Ferdinand fecha os olhos e garante que conhece muito bem cada detalhe envolvendo o acordo. A verdade sombria que aterrorizava todos era que o primeiro pretendente prometido à governante no passado não havia sido ninguém menos que o terceiro príncipe do império. Conhecido por ter uma mente brilhante e ser muito popular, esse príncipe perfeito até mesmo abriu mão do trono para se candidatar como noivo da governante. Mas toda essa confiança desmoronou rápido logo no primeiro dia após sua chegada para oficializar o compromisso. Apesar de tentar manter uma postura educada e amigável diante da criatura, o coitado acabou sendo duramente rejeitado e derrotado sem a menor chance de se defender. Usando esse exemplo trágico, o irmão mais velho questiona se o protagonista realmente acha que vai sobreviver a algo com o qual nem a realeza conseguiu lidar. Dando de ombros com total desprezo, o nobre zomba dizendo que não é problema seu se um idiota quer marchar com os próprios pés direto para o seu fim. Ele até deixa um aviso claro de que, se o garoto tentar fugir, fará questão de acabar com ele antes que a fera o faça. Não demonstrando nenhum medo da ameaça, o jovem simplesmente chama a atenção do irmão de forma bem tranquila. O protagonista então o confronta, afirmando que todo mundo já sabe muito bem da forma inapropriada como ele fica encarando a esposa do irmão mais velho deles. Completamente puto com a provocação, Uken avança para bater no garoto, mas é avisado de que vai ter que se segurar. Mantendo a calma, o mago lembra que, no momento, seu rosto vale muito para o acordo, então ele não pode aparecer machucado. Com a carruagem já esperando lá fora, ele anuncia que a viagem para o território da fera será longa e se despede. Entrando calmamente no veículo, o garoto se prepara para deixar a propriedade da família de uma vez por todas. O velho mordomo se despede, fingindo respeito, afirmando que foi uma honra absoluta servir o jovem mestre durante todos aqueles anos. Percebendo o comportamento falso na mesma hora, Ferdinand conclui que, se fosse realmente uma honra, o funcionário não teria passado a vida inteira envenenando sua comida.
Ele se lembra de crescer achando que estava doente o tempo todo simplesmente porque tinha uma saúde naturalmente péssima. No entanto, mais tarde, o garoto descobriu a traição e sentiu tanto nojo a ponto de querer acabar com aquele homem com as próprias mãos. Surpreendendo a todos, o protagonista decide abraçar o velho criado como se fosse uma despedida calorosa. O mordomo entra em pânico ao ouvir o garoto sussurrar ironicamente que cuidar dele por tanto tempo não deve ter sido nada fácil. Mantendo a encenação, o jovem pede para o funcionário cuidar bem da família e parte na carruagem, deixando a mansão para trás. Agora sozinho lá dentro, Ferdinand relaxa no banco e percebe que está em paz, imaginando que seja porque ele já concluiu sua vingança na vida passada. Observando a paisagem pela janela, ele sente sua mente totalmente tranquila. A viagem continua pela floresta iluminada. Ele percebe que toda aquela raiva e sede de vingança simplesmente desapareceram de seu peito. O garoto reflete em silêncio sobre como as coisas chegaram a esse estado de calmaria. Em suas memórias, a magia que ele usava naquela época agia como um vício descontrolado, que no começo trazia uma adrenalina incrível. Com o tempo, aquele poder destrutivo se transformou em uma dependência real e perigosa. Quando a loucura tomava conta do seu corpo, a destruição causava uma euforia que bloqueava qualquer outro sentimento. Trazendo a mente de volta para o presente, seus olhos mostram uma clareza que não existia antes. Suspirando de alívio, o mago admite para si mesmo que não quer mais passar por aquele pesadelo de viver consumido pelo ódio. Encostando a cabeça para trás para descansar, ele conclui que aproveitar um pouco de paz depois de tanto tempo é, na verdade, muito bom. Finalmente chegando ao destino, o cocheiro anuncia com a voz trêmula, enquanto o garoto pensa que agora nem vai mais precisar despertar o seu poder mágico. Uma placa de madeira no local deixa um aviso bem claro de que entrar no território da fera é estritamente proibido. Sozinho no meio da floresta com sua pequena bolsa, ele se senta para esperar enquanto escuta os sons da natureza. O cocheiro foge em desespero, desejando boa saúde ao jovem, que acha bom não estar sendo vigiado, mas pondera sobre os perigos da selva. Para evitar ficar totalmente indefeso contra ameaças maiores, o protagonista decide que talvez seria bom aprender pelo menos alguns feitiços básicos de sobrevivência. De repente, o farfalhar das folhas chama a atenção do rapaz. Ele vira a cabeça rapidamente, percebendo que não está mais sozinho naquele lugar isolado. Uma jovem vestida de empregada aparece por entre as árvores, cumprimentando o garoto e se apresentando como Ruri, serva de Valdrova. A garota pergunta formalmente se ele é o noivo esperado, recebendo uma confirmação direta e calma. Sendo muito educada, a criada anuncia que irá escoltá-lo até o castelo e aponta o caminho pela floresta. Enquanto caminham, o garoto se lembra de que os cidadãos do Império vivem sob a ilusão de que não há nada que sua nação não possa conquistar. A realidade era bem diferente, já que as fronteiras orientais sempre foram dominadas por hordas de monstros impossíveis de controlar. Mas quem realmente bloqueou o avanço daquelas criaturas perigosas no passado foi justamente a tão temida Fera Vermelha. Seguindo a guia, Ferdinand acha injusto a governante ter ganhado uma reputação tão terrível, sendo que ela estabeleceu a principal linha de defesa do continente. Ele reflete sobre como as pessoas inventam mentiras, dizendo que ela cria exércitos de monstros, quando, de repente, ele nota uma ameaça vindo por trás. A criatura que tentou atacá-los é eliminada num piscar de olhos, enquanto o garoto pensa que as pessoas que falam mal da fera não teriam coragem de dar um único pio na frente dela. Caminhando calmamente, a serva garante que não há absolutamente nenhum motivo para o jovem se preocupar com aqueles ataques. Ela explica que, enquanto ele estiver perto dela, os monstros menores não terão a audácia de agir de forma imprudente, e recebe um agradecimento sincero. Curioso sobre a distância, o protagonista pergunta quanto tempo falta e descobre que a caminhada ainda levará cerca de 2 horas. No entanto, a garota revela que, se fizesse a viagem sozinha voando, levaria apenas 10 segundos para chegar ao castelo. Analisando a situação, Ferdinand rapidamente percebe que ela definitivamente não é apenas uma funcionária comum. A jovem é, na verdade, uma descendente que herdou o sangue místico, escondendo chifres e cauda enquanto ostenta uma força absolutamente absurda. Diante dessa nova informação, o mago decide parar de caminhar e apoia sua bolsa no chão. Ele então sugere que os dois voem juntos para o covil para economizar tempo, mas a empregada questiona se não teria que carregá-lo para isso. O rapaz garante que consegue se virar perfeitamente bem no ar sem ser um estorvo, mas ela encerra a conversa rapidamente, dizendo que simplesmente não quer fazer isso. Um silêncio constrangedor toma conta da floresta após essa rejeição completamente direta e sem cerimônias. Tentando amenizar o clima pesado, o protagonista sugere pelo menos uma pequena pausa para descansar, mas a guia diz para ele continuar andando porque sua mestra está esperando. Sem ter como argumentar contra a teimosia da garota, ele fica quieto com uma expressão de total exaustão.
A caminhada exaustiva continua até que o sol começa a se pôr entre as montanhas rochosas, provando que o caminho para o casamento nunca é fácil. Chegando finalmente ao imenso castelo sombrio, alguém bate na pesada porta de madeira para anunciar sua chegada. Parada diante dos enormes portões do salão, a serva anuncia em alto e bom som que o noivo finalmente chegou. O garoto sente uma energia avassaladora vazando por trás da porta e se pergunta se a simples presença de um dragão é realmente tão intimidadora. A serva pede que ele não haja de forma imprudente e espere ali enquanto ela recebe a mensagem, mas ele pergunta se eles não podem simplesmente conversar diretamente. Um olhar aterrorizante brilha na escuridão, deixando claro que alguém em sua posição tem zero direito de exigir ficar frente a frente com a governante. Assim que o momento tenso passa, a jovem retorna à sua postura educada e anuncia que entregará as palavras exatas ditadas pela besta. A mensagem começa elogiando a bravura do rapaz por ter viajado até ali, mesmo conhecendo a reputação brutal que envolve aquele território. No entanto, o pronunciamento oficial toma um rumo inesperado, alegando que não há nenhum desejo da parte dela em manter um compromisso forçado. A ordem final manda o jovem dar meia volta, deixando-o irritado por ter feito toda aquela viagem apenas para ser mandado embora logo na porta. Encarando a própria mão, o mago reflete que, em sua vida passada, ele teria aproveitado a chance de escapar daquele destino sem pensar duas vezes. Mas com uma mente totalmente diferente agora, o protagonista declara em voz alta que estar ali deixou de ser uma imposição do Império e se tornou sua própria escolha. A empregada se assusta com a ousadia do garoto ao ouvir que ele não tem a menor intenção de virar as costas e desistir do noivado. Diante do silêncio chocado da garota, Ferta a incentiva a ir logo entregar sua resposta para a mestra dela, recebendo uma confirmação hesitante. Como resposta imediata a essa teimosia, um saco gigantesco cheio de moedas é violentamente arremessado no chão. A serva explica que a atitude firme dele foi muito elogiada, mas a ordem para ir embora continua, oferecendo uma fortuna para que ele não volte de mãos vazias. A ideia era que ele usasse o tesouro para construir uma nova vida em outro lugar, mas o rapaz continua sentado no chão, completamente indiferente à montanha de ouro. Encarando todo aquele ouro no chão, o mago anuncia com total calma que não tem nenhum interesse em riqueza ou poder. Brincando com uma das moedas na mão, ele deixa bem claro qual é o seu verdadeiro objetivo ali. O rapaz afirma com convicção que a única coisa que realmente importa para ele é o noivado com a governante, Valdrova. Ao ouvir essa resposta teimosa, a jovem serva Rory fica quieta por um momento e solta um suspiro cansado. Em um piscar de olhos, ela avança na direção do protagonista com uma velocidade absolutamente absurda. Apontando o dedo no rosto dele como se fosse uma lâmina, a garota diz para ele sumir dali imediatamente, sem perder mais tempo. Achando a atitude estranha, Ferta comenta que essa seria uma mensagem muito curta vinda da besta, mas a empregada confessa que aquelas palavras são apenas dela. Tomada pela irritação, a jovem prepara suas garras afiadas e o avisa sobre o que acontecerá se ele se recusar a ir embora. Uma energia avassaladora explode do corpo da garota, varrendo a área com uma pressão aterrorizante. Sendo empurrado para trás pela força do impacto, o rapaz rapidamente reconhece que aquela é a temida e intimidadora aura dos dragões. A serva o acusa com nojo, alegando conhecer muito bem os mortais gananciosos, aqueles que não se importam com a governante e só pensam em ambição. Mesmo lutando para respirar sob aquela pressão, o protagonista finalmente entende o motivo pelo qual o terceiro príncipe teve um fim trágico no passado. Na visão da serva, aquele nobre tinha uma mente cheia de esquemas sujos para explorar a besta e tirar vantagem do casamento. Ela acrescenta que o cara foi um tolo por achar que poderia esconder uma ganância tão óbvia da percepção delas. Dando um passo firme à frente contra a energia pesada, o mago concorda que o príncipe realmente era muito arrogante. Aumentando ainda mais a pressão do ataque, a garota garante que vê o jovem exatamente da mesma forma suja que os outros pretendentes. Ela questiona se o plano dele é mesmo enganar sua mestra e acabar com o mesmo destino cruel do nobre anterior. Mas em vez de recuar aterrorizado, o garoto simplesmente mantém uma expressão pacífica e arruma as próprias roupas. A serva fica completamente em choque ao ver que o humano não foi esmagado pela força dela e continua de pé. Endireitando a postura, o rapaz jura que não está ali por obrigação de ninguém, muito menos em busca de algum tipo de lucro pessoal. Memórias dolorosas tomam conta de sua mente, lembrando do momento em que a criatura sacrificou a própria vida por um cara egoísta como ele. Emanando uma luz quente e cheia de determinação, Ferta promete a si mesmo que desta vez, ele realmente ficará ao lado dela. Com um olhar sério, ele pede à empregada que diga à governante que, de agora em diante, eles deveriam conversar diretamente, já que serão um casal. A jovem encara o mago com uma fúria silenciosa, achando aquele comportamento um insulto absoluto. Perdendo completamente a paciência, ela grita indignada com tamanha ousadia e avança a toda velocidade direto nele.
O protagonista desvia do ataque com uma facilidade incrível, deslizando graciosamente para longe. Mantendo seus bons modos intactos, ele apenas pede licença por um momento enquanto a garota tenta processar aquele movimento. Mais tarde, a serva usa magia de comunicação para repetir as palavras exatas do rapaz sobre ter vindo assumir o papel de noivo. Sozinha no corredor sombrio do castelo, a empregada finaliza o relatório de maneira respeitosa. A mensagem chega direto aos ouvidos da imensa dragoa vermelha descansando em seu covil, a detentora do poder absoluto no território. Surpresa com o relatório, a besta, agora em sua forma humana, pergunta se o garoto realmente teve a coragem de dizer aquilo. Sentada em uma postura imponente, a governante confessa estar muito curiosa para descobrir que tipo de pessoa ele realmente é no fundo. Naquele instante, ela pede a opinião de sua funcionária, que rapidamente descreve o rapaz como um humano extremamente fraco, que parecia estar prestes a desmaiar de exaustão durante a viagem. Sem esconder seu desprezo, a garota inventa que ele tem um rosto horrível, e sugere que o expulsem de uma vez por todas. A mestra rapidamente corrige a serva, notando que o garoto é na verdade muito bonito, deixando a subordinada de bico ao perceber que a mentira não colou. Aceitando a derrota com um suspiro, a jovem empregada acaba admitindo que o humano está longe de ser alguém comum. Ela explica que, por carregar sangue de dragão, colocar terror no coração dos mortais sempre foi uma tarefa muito fácil. No entanto, a empregada lembra que o mago não demonstrou o menor pingo de medo, mesmo depois de ela liberar toda a sua energia opressiva. O silêncio toma conta do imenso salão, enquanto a besta apenas escuta a avaliação detalhada de seu leal braço direito. Notando a resiliência do humano, a garota finalmente reconhece uma qualidade útil nele. Com isso, a serva conclui que o jovem definitivamente terá a coragem de olhar sua mestra direto nos olhos sem tremer, o que ela considera algo muito bom. A governante repete a frase pensativa, encantada com a ideia de existir um humano que seja capaz de encará-la de igual para igual. Um sentimento reconfortante toma conta da poderosa entidade, imaginando que os dois poderão interagir de uma maneira totalmente normal. A empregada fica um pouco confusa com a escolha das palavras, e questiona o significado daquele termo vindo de alguém tão aterrorizante. Logo em seguida, a garota simplesmente desvia o olhar com uma cara de tédio, concordando ironicamente que a definição de normalidade ali era bem esquisita. Voltando ao longo corredor do castelo, a serva surpreende o garoto ao anunciar que a governante decidiu seguir em frente com a união. Mantendo uma postura profissional, ela guia o rapaz pelos imensos corredores, avisando que o levará aos aposentos de hóspedes. Entrando em um quarto luxuoso e impecável, o protagonista observa para si mesmo que o lugar é muito mais bem cuidado do que ele imaginava. Impressionado com a limpeza, ele pergunta se realmente não há outros funcionários além dela em todo o castelo, e a jovem confirma. Olhando com total desprezo, a empregada reforça que ela é a única subordinada da besta e faz questão de chamá-lo apenas de hóspede. O rapaz questiona aquele título duvidoso, querendo saber por que não está sendo tratado como noivo oficial da dona do lugar. Soltando um leve suspiro, Freud percebe que a garota odeia humanos e age exatamente como um cão de guarda protetor. Deixando de lado as formalidades, ele pergunta sem rodeios quando o casamento vai acontecer, descobrindo que a data é daqui a um mês. A visão do evento futuro revela que a cerimônia será algo extremamente privado, realizada silenciosamente bem ali dentro do covil. Entendendo a situação sem fazer alarde, o jovem apenas aceita a informação de maneira compreensiva. Refletindo sobre o prazo exato de 30 dias, o mago começa a organizar os próprios pensamentos. Do outro lado, a garota cruza os braços e fica atenta a cada uma de suas reações. Usando a lógica, o protagonista deduz rapidamente que esse período também serve como um prazo final para ele provar o próprio valor antes da cerimônia. Apontando o dedo firmemente no rosto dele, a serva avisa que para ser o parceiro de uma entidade tão imensa, ele precisa alcançar um status de mesmo nível. Ela lança o desafio final, exigindo que o garoto mostre que ele realmente tem as qualificações necessárias para se tornar o verdadeiro noivo. Diante de toda aquela exigência, o jovem pensa consigo mesmo que esse negócio de casamento parece ser bem complicado. Ele questiona se essa condição foi imposta pela governante, mas a garota esclarece que a decisão foi tomada por ela mesma. Achando engraçado uma subordinada dar as cartas, o rapaz ouve que a mestra dela é boazinha demais e deixa muita coisa passar, então a serva precisa ser rígida. Cerrando a mão com força, a jovem pede que, mesmo com um corpo fraco, ele consiga mostrar que tem algum potencial real. O maior medo dela era que os líderes das nações vizinhas acabassem menosprezando a besta se o noivo escolhido provasse ser um humano inútil. O mago fecha os olhos por um momento, absorvendo cada detalhe daquela conversa reveladora. Um olhar de surpresa genuína surge em seu rosto ao notar como sua futura parceira está, na verdade, muito bem cercada de boas pessoas.
Analisando a lealdade inabalável da serva, Freud reconhece o mérito dela em apontar exatamente as falhas que sua mestra ignorou. Contudo, uma pergunta sombria inunda a mente do protagonista, fazendo-se perguntar por que nenhum desses servos protetores estava por perto durante os momentos finais da besta no passado. Trazendo o foco de volta para a conversa, ele aceita o desafio enquanto a jovem o provoca, perguntando se ele planeja se tornar um imperador para não passar vergonha. O garoto reflete sobre o tom de zombaria dela, concluindo que superar a presença de um grande líder do império não é nada fácil. Apesar da óbvia dificuldade da missão, ele apenas aceita os termos com uma expressão muito pacífica. Desconfiada de toda aquela calma, a empregada questiona o motivo pelo qual ele está tão relaxado diante de um ultimato tão sério. Irritada com a passividade, ela pergunta se ele acha que lidar com dragões é brincadeira ou se é apenas idiota, mas recebe uma resposta super tranquila. Demonstrando total confiança na própria habilidade, o cara diz à funcionária para não se preocupar, prometendo provar suas qualificações de forma indiscutível em um mês. A jovem empregada observa o garoto em silêncio, totalmente confusa sobre de onde vem tanta confiança em um humano comum. Cai sobre o imenso e sombrio castelo gótico, trazendo uma atmosfera pesada e silenciosa à propriedade. Caminhando pelos corredores vazios, Ferdinand reflete sobre a difícil exigência de provar seu potencial em apenas um mês. Ele admite para si mesmo que atualmente não possui nenhuma habilidade mágica, já que magos são extremamente raros naquele continente. No entanto, o jovem possui a experiência única de já ter alcançado o 9º círculo em sua vida passada e sabe que pode recuperar essa sensação. Para qualquer praticante dessa arte mística, formar o 1º círculo é o passo mais importante, pois define todo o caminho da mana. O método do Círculo Azul é construído através de uma meditação calma, sendo a rota mais estável e a escolha da grande maioria dos alunos. Por outro lado, há o Círculo Vermelho, forjado puramente a partir de emoções turbulentas e caóticas. Em vez de trazer força de forma saudável, esse caminho sombrio esgota a sanidade rapidamente, transformando o praticante em alguém movido pelo ódio extremo. Tendo vivido exatamente essa tragédia sombria no passado, o arquimago sabe que repetir o mesmo caminho o deixaria forte muito mais rápido. Cerrando os punhos com determinação, ele promete a si mesmo que não cometerá o mesmo erro autodestrutivo de antes. Desta vez, o protagonista decide seguir o caminho mais longo e estável para garantir que sua mente não fraqueje em momento algum. O tempo voa, e uma semana inteira se esvai dentro do castelo isolado. Sentado no chão de seu quarto bem iluminado, o garoto medita profundamente, tentando acessar a energia do ambiente. Concentrando a mana nas mãos com muito esforço, ele tenta formar o 1º anel místico, mas a luz logo se dissolve no ar. Soltando um longo suspiro de frustração, o mago constata mais um fracasso na sua tentativa de controlar a magia básica. Ele pondera que o processo do Círculo Azul exige pelo menos 3 anos de treinamento, mas achou que seria muito mais rápido por já ter as memórias do futuro. Interrompendo seus pensamentos, a serva entra no quarto trazendo uma refeição, e pergunta de forma direta se ele já está se preparando para o desafio. O cara confirma calmamente enquanto começa a comer um ensopado servido na bandeja. Provando a comida, ele comenta que as coisas não mudaram nada, porque o único jeito é continuar tentando sem parar. Apesar de manter a calma por fora, ele nota internamente que realmente houve zero progresso e que precisa de uma abordagem totalmente diferente. De repente, um tremor violento sacode todo o castelo, fazendo os pratos chacoalharem na mesa de forma brusca. Surpreso com o impacto repentino, o garoto pergunta o que está causando aquele grande distúrbio no ambiente. A empregada explica calmamente que a governante, Valdrova, está no meio de uma invasão de monstros neste exato momento. Ele fica pensativo ao ouvir que a fera está limpando a terra amaldiçoada no Extremo Oriente completamente sozinha. Movido por uma determinação imediata, o jovem se levanta e anuncia que quer presenciar aquela batalha com os próprios olhos. Huri o encara com uma expressão séria, aconselhando friamente que seria muito melhor se ele não fizesse isso. Ela avisa que a mente sã de um humano normal nunca conseguiria suportar a pressão daquele campo de batalha monstruoso. Em tom de deboche, a garota sugere que ele fique no quarto, a menos que queira passar vergonha antes mesmo da cerimônia de noivado. Recusando o aviso sem hesitar, o mago apoia a mão firmemente na mesa e rejeita a sugestão de ficar escondido. Mantendo sua postura confiante, ele reafirma que assistir àquela luta é o dever básico de quem pretende ser o parceiro da governante, sem ter como argumentar contra a teimosia dele. A viagem pelos céus começa de forma extremamente abrupta. A serva carrega o garoto, rasgando o vento a uma velocidade assustadora, deixando um rastro de energia no ar. Pousando no meio do mato, a jovem anuncia com calma que finalmente chegaram ao destino. Ferdinand cai de joelhos no chão, sem fôlego, resmungando que aquele voo insano parecia mais um teletransporte de tão rápido. Com o estômago embrulhado, ele tenta se recompor enquanto a garota manda ele olhar para frente,
porque ela não é a atração principal. O jovem levanta a cabeça lentamente, processando a paisagem pesada que a funcionária acabou de apontar. Seus olhos se arregalam instantaneamente ao se deparar com a imensidão aterrorizante que domina o horizonte. Uma tempestade colossal de energia sombria e nuvens cobre toda a Terra amaldiçoada em uma atmosfera caótica. Completamente chocado com a magnitude daquela presença, ele congela no lugar, sentindo o peso absurdo do ambiente. Observando o redemoinho de caos ao longe, o cara pergunta se é mesmo ali que a grande governante está lutando. No centro do desastre, a imensa dragão vermelha está cercada por inúmeros monstros bizarros, tentando atacá-la por todos os lados. A fera se debate violentamente no ar, repelindo as criaturas com uma força esmagadora e abrindo espaço na base do poder puro. Criaturas gigantescas de várias cabeças gritam em desespero enquanto tentam resistir à fúria indomável do ser ancestral. Sem demonstrar nenhuma misericórdia, suas garras afiadas rasgam a defesa dos oponentes em um piscar de olhos, mostrando quem realmente manda no lugar. A dragão vermelha estala suas presas implacavelmente, empurrando para trás tudo que ousa cruzar seu caminho. Reunindo uma energia colossal na garganta, a governante levanta a cabeça, preparando seu ataque mais devastador. Uma imensa onda de chamas é disparada do alto, varrendo o chão com uma explosão de fogo que ilumina toda a região escurecida. A força do impacto cria uma tempestade de vento brutal que atinge até a colina distante onde os dois observadores estão parados. Logo depois, o monstro solta um rugido ensurdecedor que faz o próprio ar vibrar de forma hostil. A onda sonora carrega uma pressão esmagadora, espalhando terror por cada canto daquela terra devastada. O choque daquele rugido atinge o garoto com força total, fazendo lutar para se manter consciente diante de tanta opressão. Sem forças para continuar de pé, Ferdinand cai no chão enquanto seu corpo inteiro trava por puro instinto de sobrevivência. Ele reconhece imediatamente o terror embutido naquele som e fica abismado com o nível absurdo de poder que a criatura possui. Observando o estado patético do cara, Ruri pergunta de forma afiada se ele finalmente conseguiu entender a dura realidade. A serva deixa claro quão ridículo é um fracote ousar querer se casar com uma entidade que ostenta toda aquela força. Apontando para o caos em chamas, ela enfatiza que aquela fera brutal e indomável é a verdadeira forma de quem ele escolheu como parceira. Apesar da postura durona, a própria garota cerra os punhos enquanto suas mãos tremem levemente devido à pressão monstruosa no ar. Ela explica que foi exatamente por isso que tentou avisá-lo antes, pois sabia que o corpo de um humano não suportaria essa presença de perto. O sangue que corre nas veias daquela governante carrega o que as pessoas chamam de natureza de um dragão maligno e imparável. É uma existência movida por uma intenção feroz e hostil, incapaz de viver sem causar o caos por onde passa. A empregada afirma que essa disposição inerente nunca vai mudar, e que o garoto acabaria pego nesse fogo cruzado todos os dias se continuasse ali. Ela julga que apenas determinação não será suficiente, concluindo que humanos e dragões nunca poderão se tornar um só. A esperança da serva é que a própria mestra perceba que esse sonho de união é completamente inútil depois de ver a total falta de capacidade do noivo. No entanto, virando todas as expectativas de cabeça para baixo, o protagonista levanta o rosto suado totalmente fascinado, achando aquela visão simplesmente magnífica. Ruri entra em choque absoluto ao perceber que, em vez de estar paralisado de terror, ele está admirando a batalha com fascinação. Totalmente indignada com a falta de instinto de sobrevivência do humano, ela grita mentalmente, chamando o cara de um masoquista maluco. A noite profunda cai mais uma vez sobre a arquitetura imponente do castelo silencioso. Já de volta aos seus aposentos, Ferdinand ostenta olheiras profundas, admitindo que tentou se preparar mentalmente para o impacto violento de hoje. Totalmente acabado, ele desaba na cama de braços abertos, sentindo cada músculo do seu corpo reclamar da exaustão absurda. Ele se lembra de ter sido escoltado de volta pela serva, enquanto mal conseguia se manter de pé na caminhada. Fechando os olhos pesadamente, o garoto considera um verdadeiro milagre sua mente ter voltado intacta depois de encarar um rugido daquele nível. Frustrado com a situação, ele percebe que não chegar nem perto de romper as barreiras do primeiro círculo só o fez desperdiçar um dia inteiro. Questionando a si mesmo sobre o motivo de ter insistido tanto em ir assistir àquela batalha perigosa, o mago mergulha em suas memórias recentes. A imagem da criatura imponente dominando o campo de batalha volta com força total à sua mente, reforçando o choque inesquecível daquele show de poder. Ele lembra que a força daquela batalha foi aterrorizante além da conta, mas, ainda assim, sentiu uma vontade enorme de continuar observando a governante. A fera estava escondendo sua verdadeira forma enquanto despedaçava as criaturas inimigas e esmagava os monstros ao longo da fronteira. Tudo aquilo foi feito puramente com a intenção de proteger o que ela mais amava no mundo. Sendo o caminho solitário de uma nobre cavaleira vermelha, que escolheu por conta própria trilhar uma jornada cheia de sofrimento.
Navegando pela memória daquele campo de batalha devastado, o protagonista reflete sobre como toda aquela determinação é algo simplesmente magnífico. Logo em seguida, ele acha incrível que alguém com tanta grandeza tenha aceitado ficar ao lado de um humano como ele. De repente, um sobressalto toma conta do cara ao sentir uma sensação pulsante no peito, percebendo em choque que um círculo vermelho estava se formando. Agarrando a própria camisa com força, o mago conclui que aquele não é o tipo de mana que ele precisa, porque se recusa a repetir os erros do passado, e decide rejeitar a energia. No entanto, a imagem da guerreira no meio das chamas continua invadindo sua mente, deixando-o sem saber o que estava acontecendo com seu corpo. Observando a própria mão exalar uma aura densa, Ferdinand nota que, quanto mais ele se lembra da batalha dela, mais claros seus circuitos mágicos se tornam. Mas a energia fluindo agora carregava um sentimento completamente diferente da raiva ou da sede de vingança. Fechando os olhos para se concentrar melhor, ele mergulha fundo em sua própria consciência, tentando entender essa nova força. No meio de um espaço místico avermelhado, o jovem se pergunta qual poderia ser o nome daquela emoção tão peculiar e vaga, que parecia estar prestes a desaparecer a qualquer segundo. Determinado a não perder a chance, ele foca inteiramente nesse sentimento, comprimindo e girando a energia rapidamente entre as mãos. O esforço contínuo resulta na criação de um ponto denso de poder, forçando a manifestação de um único e perfeito círculo mágico escarlate. Com a magia estabilizada na palma da mão, ele garante a si mesmo que desta vez as coisas vão dar certo de um jeito muito diferente. Cerrando o punho com firmeza, o jovem jura que não deixará que o mesmo futuro trágico e os mesmos erros se repitam nunca mais. Na manhã seguinte, a empregada entra no quarto do nada e pergunta, totalmente impressionada, se ele realmente conseguiu despertar seus circuitos de um dia para o outro. Já vestido, Ferdinand elogia os olhos atentos da garota por notarem a mudança tão rápido, enquanto ela questiona como ele fez algo considerado teoricamente impossível. Esbanjando confiança, o protagonista responde com total naturalidade que só conseguiu esse feito porque não é uma pessoa comum, deixando a funcionária com cara de tédio. Suspirando, Huri reconhece que ele finalmente atingiu as qualificações exigidas, mas o cara destaca que ainda tem um longo caminho pela frente. Vestindo seu casaco para sair, o mago pergunta se tem algum lugar por perto onde ele possa praticar suas novas habilidades em paz. Mais tarde, uma área aberta com vários alvos de madeira aparece montada no meio da paisagem verde da propriedade. Apresentando o local com orgulho, a serva anuncia que preparou o campo de treinamento exatamente como o hóspede pediu. O jovem bate palmas, impressionado com a eficiência da garota em conseguir montar um espaço tão bem equipado em apenas meio dia de trabalho. Curiosa, ela questiona o que ele pretende praticar. Eles estão usando apenas alvos simples em vez de ferramentas mágicas caras, e ouve que o foco é o controle de mana para evitar desperdício. Sem entender nada, a empregada pergunta o motivo pelo qual ele precisa daquilo, comentando que, para ela, aquele treinamento soava tão inútil quanto praticar a respiração. A garota explica que qualquer outra criatura com sangue de dragão acharia aquela limitação humana uma verdadeira atrocidade. Cansado de tentar explicar, Furna solta um longo suspiro, aceitando que alguém que nasce com poder absoluto nunca entenderia o esforço humano. Caminhando até os alvos, o protagonista avisa que, se ela quiser assistir àquela prática chata e repetitiva, será totalmente bem-vinda. Assumindo sua postura no campo aberto, ele levanta o braço calmamente para dar início ao seu primeiro teste prático de controle. Na teoria da magia, a base do uso de mana exige estabilidade absoluta, que é exatamente o pilar principal do caminho do Círculo Azul. No entanto, como seu poder atual vem do Círculo Vermelho, o rapaz precisa agitar suas emoções intensas e, ao mesmo tempo, mantê-las sob total controle para gerar uma força útil. Lembrando-se de seu passado sombrio, o mago pensa em como levou um ano inteiro apenas para conseguir extrair magia de dentro daquela corrente caótica que consumia sua mente. Formando uma esfera densa em sua mão, ele se lembra de ter precisado de mais um ano inteiro apenas para condensar aquele poder no ataque direto que usou em sua vida passada. Mantendo o foco na minúscula bola de energia em seu dedo, o protagonista nota com satisfação que agora todo o processo levou meros 2 minutos. A serva assiste a cena completamente atônita, sem acreditar que o humano conseguiu criar uma esfera pura com zero desperdício logo na primeira tentativa. Aumentando o nível do exercício prático, Furta gera mais 3 esferas flutuantes ao seu redor com extrema facilidade e precisão. Apontando diretamente para os alvos de madeira alinhados no final da pista, ele dá o comando de disparo sem hesitar. O projétil vermelho rasga o ar a uma velocidade ridícula, gerando um feixe de luz ardente que corta a distância em um piscar de olhos. Com um estrondo alto, a magia atinge o alvo com força total, causando uma pequena e concentrada explosão que oblitera todas as marcações perfeitamente.
Satisfeito com o dano, o jovem sopra a fumaça da ponta do dedo e comenta orgulhoso que aparentemente não perdeu o jeito. Longe de ficar apenas impressionada, a garota começa a encarar o hóspede com uma forte suspeita nos olhos, analisando a situação de perto. Mais tarde, de volta ao covil escuro e silencioso, a funcionária termina de relatar formalmente todas as ações recentes do rapaz para sua mestra. Descansando em paz, a governante elogia o trabalho de sua subordinada e pergunta como ela realmente vê esse humano que despertou como mago tão rápido. A empregada confessa que o rapaz mostrou uma perfeição ridícula desde o primeiro segundo e, justamente por não cometer nenhum erro, começou a parecer perigoso. Na visão dela, era totalmente impossível para um mortal chegar àquele nível do nada, levando-a a concluir que ele definitivamente estava escondendo algo muito suspeito. Ouvindo a paranoia da serva, Valdrova acha impressionante que sua funcionária reconheça as habilidades de um humano, concordando que o rapaz fica mais fascinante a cada dia. Demonstrando muita calma, a governante pede para sua subordinada não se preocupar, pois o mago afirmou ter intenções puras, e ela pretende confiar nisso plenamente. A jovem abaixa a cabeça angustiada, lembrando-se de todas as vezes que sua valiosa mestra já havia sido enganada e ferida pelas ações humanas no passado. Assumindo uma postura protetora, a garota promete a si mesma que vai bloquear qualquer nova decepção, desejando encontrar uma maneira de investigar o coração do noivo. Naquele momento, uma ideia arriscada e interessante surge de repente na mente da funcionária. Aproveitando a pausa na conversa, Ruri sugere que a fera use aquela oportunidade perfeita para entregar uma certa tarefa especial nas mãos do protagonista. A grande entidade vermelha fica um pouco surpresa com a proposta repentina e pergunta o que exatamente sua subordinada tem em mente para o humano. Algum tempo depois, Ferda aparece vestindo um traje formal nobre e impecável, sendo anunciado oficialmente na porta de um salão enorme e bem iluminado. O ambiente luxuoso era o ponto de encontro da Assembleia da Coalizão da Fronteira Leste, onde os figurões locais esperavam pela reunião com impaciência. Reclamando da perda de tempo, um dos nobres questiona o motivo daquela reunião tranquila logo quando monstros podiam atacar, até descobrir que o evento era para receber o novo noivo. Indignado, outro membro fica chocado que algum idiota realmente tenha levado aquela ordem de casamento a sério, confirmando que o coitado era apenas o terceiro filho da casa de Rosnova. A zombaria corre solta pela mesa, com os homens rindo de um pirralho de 18 anos tentando agir como líder, mesmo sendo conhecido por nem conseguir segurar uma espada. Com os braços apoiados na mesa, um velho robusto encerra o assunto, afirmando que não há motivos para preocupação, pois um garoto fraco como aquele não duraria muito tempo ali. No fim das contas, o grupo de aristocratas chega a um consenso distorcido de que o rapaz acabaria sendo rapidamente eliminado pelas garras da fera de qualquer jeito. Cortando a fofoca maldosa, a enorme porta do salão se abre totalmente para o jovem caminhar pelo longo tapete de entrada. Ignorando a óbvia hostilidade no ar, o protagonista avança com passos firmes e confiantes, seguido de perto pela leal empregada. Durante a preparação para esse evento formal, o rapaz tinha folheado alguns documentos burocráticos, questionando se realmente precisava enfrentar aqueles nobres tão cedo. A serva deixou claro que aquela reunião era uma obrigação inevitável para o noivado, testando o conhecimento dele sobre a origem do título supremo de sua mestra. Ele sabia perfeitamente bem que, no passado, Valdrova foi a única responsável por derrotar e colocar um fim definitivo no terrível dragão negro que ameaçava o Império. Como recompensa por esse feito lendário, ela recebeu as terras do leste, mas o foco atual da fera continuava sendo exclusivamente eliminar os monstros na perigosa fronteira. Por causa dessa pesada rotina de batalhas, o papel do futuro parceiro era assumir a gestão completa dos territórios e lidar com a política chata dos senhores locais. Revisando a missão, Furta concluiu que a mestra dela ainda suspeitava dele e estava usando a oportunidade para testar sua capacidade de comando, aceitando a tarefa sem reclamar. De volta ao presente, ele se posiciona de forma elegante em frente à grande mesa redonda, apresentando-se oficialmente como o futuro parceiro da grande governante. Mantendo uma expressão séria e um tom de voz altamente imponente, o jovem rapidamente pergunta como aqueles velhos gostariam de ser tratados a partir daquele momento. A pergunta direta deixa os nobres acovardados e calados, percebendo imediatamente que o novato não tem nada de fraco, e que a resposta ditaria a hierarquia entre eles. Tentando assumir o controle da situação tensa, o velho líder dos aristocratas faz uma expressão cínica, alegando que todos ali viviam pacificamente sob a proteção da governante. Fazendo uma reverência curta e exagerada, o homem alega que era muito natural mostrar o máximo de respeito ao futuro marido da dona de todas as terras. Mas o tom amigável rapidamente desaparece da sala, dando lugar a uma postura intimidadora enquanto ele avisa que os líderes daquela mesa juraram lealdade ao império muito antes do garoto nascer. Continuando a conversa tensa,
O velho nobre questiona se não seria adequado que o próprio noivo também mostrasse a devida cortesia aos líderes ali presentes. Furtick mantém sua postura firme e pergunta se essa é a resposta final do homem, querendo saber de uma vez por todas se ele deveria tratá-lo com respeito ou menosprezá-lo. Com um olhar frio e penetrante, o protagonista exige que o líder responda apenas aquela pergunta, sem enrolação. Sentindo a pressão, o velho engole seu orgulho e admite que é correto o parceiro da governante falar com eles de maneira superior. Recebendo um aceno de satisfação do jovem, que vira as costas para a mesa, o feiticeiro avisa que não planeja fazer grandes mudanças e que eles podem continuar governando suas terras, seja com sabedoria ou apenas saqueando tudo. Um nobre robusto de cabelos compridos bate na mesa furioso, sentindo-se insultado pela insinuação de que estariam roubando seu próprio povo. Fingindo inocência, o garoto levanta a mão e pede desculpas pelo linguajar, alegando que foi apenas um pequeno deslize sem nenhuma malícia. Mas o olhar afiado do protagonista revela suas verdadeiras intenções, enquanto ele comenta que agora entende perfeitamente por que aquele homem foi abandonado pela própria família. Perdendo completamente a cabeça, o aristocrata acusa o jovem de tentar se tornar um mago depois de ser expulso de casa, e exige respeito, revelando-se um feiticeiro do quarto círculo. Com o rosto coberto por uma sombra intimidadora, Ferdinand dá um sorriso de canto e comenta ironicamente que o nível do oponente é até aceitável. O nobre fica com o olho tremendo de pura raiva, sem acreditar na audácia que acabou de ouvir. Sendo um mago do quarto círculo, ele estava acostumado a ser tratado como convidado de honra em qualquer lugar, considerando aquele insulto algo imperdoável. Emanando uma pesada energia mágica por suas mãos, o homem grita indignado que um mero feiticeiro iniciante nunca deveria insultá-lo e promete lhe ensinar boas maneiras à força. Sem deixar a cena abalá-lo, o jovem levanta calmamente a mão e anuncia que tem uma proposta interessante para resolver a situação. Ele então desafia o nobre para um duelo formal, sugerindo que essa seria a melhor maneira de testar as verdadeiras habilidades de um mero mago do primeiro círculo. A confusão rapidamente se move para uma grande arena a céu aberto, preparando o palco para o embate improvável entre as duas classes de magia. Nas arquibancadas, os outros nobres comentam que o resultado já é mais do que óbvio, que a derrota do garoto tornará o controle da região muito mais fácil. A serva Rory assiste a tudo em silêncio com uma expressão séria enquanto ouve os homens se perguntando se o aristocrata pegaria leve no ataque. No centro do campo de batalha, os dois oponentes se encaram sob a luz do dia, esperando o momento certo para agir. Demonstrando sua calma, Furta toma a iniciativa e pergunta abertamente que tipo de feitiço o oponente planeja usar contra ele. O nobre cruza os braços ofendido, resmungando que pedir ao inimigo para revelar seu grande trunfo antes de um duelo é uma enorme falta de educação. Com um sorriso presunçoso, o homem deduz que o garoto já está morrendo de medo e oferece a chance dele desistir da luta ali mesmo. Sem esperar muito, o aristocrata invoca uma aura mágica ao redor do corpo e anuncia com orgulho que vai usar um feitiço de explosão avançado. A multidão entra em choque naquele exato momento, reconhecendo que aquela técnica foi feita especificamente para causar destruição letal e duvidando que o jovem sobreviva. Ouvindo a escolha do feitiço, o protagonista decide ser justo e revela que o único golpe que sabe usar no momento é uma simples explosão de mana. O oponente solta uma risada carregada de zombaria, achando ridículo que o pirralho acredite que pode vencer usando a magia mais básica que existe. Ajustando sua postura, o mago garante que não tem a menor intenção de perder aquela partida, porque o seu conhecimento acumulado é muito vasto. Totalmente consumido pela fúria, o aristocrata amaldiçoa a arrogância do garoto e concentra toda a sua energia nas mãos para atacar. Um gigantesco círculo mágico se forma no chão ao redor do nobre, enquanto ele grita que vai apagar a existência do jovem sem deixar um único rastro. Observando a estrutura do feitiço inimigo, Ferdinand nota uma intenção letal muito densa e conclui que o homem também usa o caminho instável do círculo vermelho. Lançando pequenas esferas escarlates no ar, o protagonista lamenta o desperdício de energia do oponente com uma expressão totalmente fria. O aristocrata regala os olhos confuso, incapaz de acompanhar a velocidade e a fluidez com as quais o garoto invoca sua própria magia. Segurando uma formação mágica complexa e perfeita em apenas uma mão, Frodo avisa friamente que aquela partida já acabou. A explosão avança como um raio pelo campo, forçando o homem desesperado a erguer um feitiço de defesa às pressas para tentar se proteger. No entanto, o feixe vermelho simplesmente atravessa o corpo do nobre, deixando-o sem entender absolutamente nada do que havia acabado de acontecer. Um impacto contundente ocorre bem atrás dele, fazendo o oponente perceber em choque que o alvo do ataque nunca foi ele, mas sim a formação do seu feitiço. Despedaçando a base de poder como se fosse vidro frágil, o jovem consegue destruir o feitiço de explosão do inimigo antes mesmo que ele seja concluído.
O impacto do cancelamento derruba o aristocrata de joelhos no chão, enquanto ele se pergunta apavorado se aquele era mesmo o nível de um mero iniciante. Encarando o vazio, o homem confessa em choque que uma técnica focada exclusivamente em destruir círculos mágicos era algo muito além de suas próprias capacidades. As mãos do nobre tremem violentamente contra o chão da arena, provando o peso esmagador daquela derrota instantânea. Totalmente encolhido no centro do campo, a postura arrogante anterior desaparece, dando lugar a uma submissão completa diante do poder do garoto. Suando frio e respirando com muita dificuldade, o homem processa com amargura a realidade de que acabou de perder de forma humilhante. Caminhando calmamente até o perdedor caído, o protagonista para bem na frente dele e pergunta de forma direta se ele finalmente desiste. O oponente levanta o olhar, ainda perdido, incapaz de formular uma resposta imediata diante da absoluta superioridade do jovem mago. Mas, em vez de raiva, o rosto do homem é tomado por um sentimento de admiração, confessando em voz baixa que seu único desejo é ficar mais forte. Jogando seu próprio orgulho fora, o aristocrata curva a cabeça até o chão, aceitando a derrota e jurando fazer qualquer coisa para alcançar aquele nível de poder. Nas arquibancadas, o choque toma conta dos nobres, com um deles até perguntando se a serva havia trapaceado na luta, recebendo uma ameaça direta dela de arrancar seus próprios olhos se ele duvidasse do resultado. Mostrando respeito, Ferto estende a mão para ajudar o oponente a se levantar, elogiando sua força bruta e afirmando que o duelo poderia ter sido perigoso se ele fosse mais rápido. O homem solta uma risada genuína e agradece pelo reconhecimento, comentando que ser rebaixado da capital para a fronteira acabou não sendo uma experiência ruim no final das contas. O garoto muda de expressão naquele exato momento, pedindo ao aristocrata que repetisse o detalhe sobre a capital e exigindo saber qual era o seu nome completo. Ao ouvir que o nome do homem era Tessalus Walter, o protagonista repete as palavras em voz baixa, puxando uma memória muito específica de sua vida passada. Com o rosto coberto por uma sombra aterrorizante, o mago declara friamente que agora se lembra muito bem dele, chamando ironicamente de seu grande benfeitor. O nobre fica totalmente confuso com a declaração repentina e tenta perguntar de onde os dois se conheciam, mas o jovem aponta o dedo diretamente para sua testa sem aviso prévio. Em um movimento impiedoso, Ferta dispara sua magia letal a queima-roupa, gerando uma onda vermelha devastadora bem na cabeça do seu oponente. O impacto violento atinge o homem com força total em um piscar de olhos, encerrando a trajetória do aristocrata de forma brutal e instantânea. O terror toma conta de todos os nobres presentes, que gritam em desespero ao testemunhar aquele ato implacável acontecendo bem na frente deles. O corpo sem vida do homem desaba pesadamente no chão da arena, marcando o fim definitivo daquele duelo que parecia ter terminado em paz. Mantendo um olhar incrivelmente frio, o protagonista explica em voz alta que eliminou o oponente justamente porque, no futuro, aquele homem faria sua noiva sofrer. Um silêncio mórbido domina o campo de batalha, enquanto o vento sopra sobre os líderes covardes, que agora encaram um novo governante com puro terror. Caído na arena sem chance de defesa, o destino daquele que ousou ameaçar a paz da governante foi selado sem a menor misericórdia. A notícia silenciosa de que um membro da aristocracia foi eliminado se espalha, sendo como veneno entre os líderes, que tremem de terror diante da ação brutal do garoto. Sussurrando aterrorizados, os homens comentam que o confronto já havia terminado e que acabar com o perdedor daquela maneira era um crime claro e imperdoável contra a nobreza. No entanto, o olhar afiado do mago no campo deixou uma mensagem silenciosa no ar, desafiando qualquer um ali a ter a coragem de questionar sua decisão. Caminhando calmamente até os lordes paralisados, o protagonista pergunta ironicamente o motivo de todos estarem tão tensos e assustados com a situação. Ele aconselha os velhos a não se importarem com o homem caído, garantindo que se o perdedor continuasse vivo, acabaria trazendo um sofrimento irreparável à governante, deixando o líder da mesa confuso. Gaguejando de nervosismo, o velho aponta que esta é a primeira vez que o noivo pisa no leste e encontra o oponente. Sem entender como ele causaria problemas para a grande fera, o protagonista recorda silenciosamente a natureza genuína de sua parceira, lembrando que o maior desejo dela sempre foi garantir a felicidade e a segurança da humanidade. Começando a caminhar em direção à saída, ele guarda o ódio para si mesmo, sabendo que a fera dedicou sua vida a proteger todos eles, e que o homem que ele acabou de derrotar era um dos traidores que arruinaram tudo. O velho nobre tenta argumentar que toda essa justificativa soa ridícula, enquanto o garoto apenas pensa que explicar uma traição de um futuro que ainda não aconteceu seria perda de tempo. Vendo o olhar do mago, o líder deduz apavorado que ele tirou a vida de um lorde por um crime inexistente e o julga um lunático absoluto, mas ouve do jovem que ele não se importa nem um pouco com o resto deles. Longe de toda aquela confusão, a viagem de volta ao covil da Dragão começa, com a carruagem tremendo violentamente pelas estradas de terra irregulares.
Já dentro do transporte apertado, o garoto perde toda aquela pose ameaçadora e se encolhe no banco gemendo de dor, sendo observado em silêncio pela leal serva. Segurando a própria cabeça com as duas mãos, o mago sofre com a exaustão ridícula de seu corpo e murmura em agonia que o mundo ao redor não para de girar. Refletindo sobre o choque de encontrar o traidor logo de cara, ele confessa a si mesmo que aquele único disparo drenou absolutamente todas as suas reservas de mana de uma só vez. Enjoado com os solavancos da viagem e sem forças, o protagonista suspira cansado e lamenta profundamente a falta de carros mágicos, que ainda não foram inventados nesta era. Quebrando o silêncio da carruagem, a empregada bate palmas ironicamente e elogia o garoto de forma exagerada, apontando que acabar com o lorde mais leal da região logo no primeiro encontro vai atrasar bastante o noivado deles. Ferta encara a garota calmamente e questiona se ela está mesmo falando sobre Tessalos, já que, apesar das aparências, aquele nobre verdadeiramente foi um dos maiores aliados da grande governante. Esgotado, o protagonista admite que toda essa situação vai criar uma grande dor de cabeça, enquanto relembra a falsa submissão do Lorde e se pergunta se aquele homem já foi alguém honrado em algum momento. O protagonista então explica que o oponente derrotado era um meio-termo aceitável para aquela região caótica, visto que os outros líderes só pensavam em roubar, e um nobre que era apenas um pouco corrupto acabou sendo o melhor cenário possível. Mas mesmo com este evento inesperado, ele garante que os planos para o compromisso devem continuar normalmente, porque ele tem total certeza de que seus motivos para eliminar o aristocrata são completamente justificáveis. Sofrendo de exaustão física, ele descansa a mão na própria cabeça tentando suportar a tontura da viagem. Logo em seguida, ele olha para um saco de pano amarrado ao banco da carruagem e tenta extrair algumas memórias importantes de sua vida passada. Com a paisagem do pôr do sol iluminando a janela, o garoto deduz que o Lorde já devia estar cometendo crimes absurdos pelas costas de todos. Assim que eles chegam à enorme propriedade da família Walter, o velho mordomo local recebe os ilustres convidados com reverências. Sem fazer cerimônia, Ferta avisa logo de cara que o mestre daquela casa não poderá recebê-los porque não está mais vivo, deixando o funcionário totalmente incrédulo. Em seguida, ele entrega aquele mesmo saco de pano suspeito nas mãos do velho, agindo como se fosse apenas uma bagagem comum. Com total frieza, o mago ordena que o pacote seja pendurado à vista de todos nos portões principais, fazendo o mordomo gaguejar sem entender nada. Ao abrir uma fresta do pano, o funcionário entra em pânico absoluto ao reconhecer o conteúdo macabro e chama por seu mestre em prantos. O grito desesperado do servo ecoa pelas paredes do castelo, enquanto a noite começa a cair sobre o lugar. Já dentro do luxuoso quarto do Lorde derrotado, Huri cruza os braços e comenta que eles parecem bandidos invadindo uma casa vazia. A empregada observa o garoto vasculhando debaixo da cama e avisa que é bom ele encontrar alguma prova de corrupção para justificar a invasão, reclamando por ter sido forçada a pegar o pacote bizarro. Emergindo do móvel, o protagonista provoca, perguntando se deveria cancelar o noivado e devolver o pacote, mas logo anuncia que encontrou o que procurava. Ele então explica, enquanto examina o chão de madeira, que o Lorde escondeu uma passagem secreta bem ali embaixo. Para acessar o esconderijo, o jovem pediu à garota que recuasse um pouco. Não tendo absolutamente nenhuma paciência para procurar fechaduras, a funcionária simplesmente prepara o punho e acerta um golpe brutal contra a madeira. O impacto violento estilhaça o chão do quarto em pedaços, abrindo caminho através de pura força bruta. Totalmente pacífico diante da destruição, Ferdinand nota que a passagem está aberta e convida a garota a descer, enquanto ela apenas sopra a poeira das mãos. Os dois começam a descer uma longa e escura escadaria de pedra que leva aos fundos da propriedade. Tapando o nariz por causa do cheiro forte, o jovem nota que o lugar inteiro fede a sangue acumulado. A paisagem no porão revela um laboratório macabro focado em profanar vidas e modificar criaturas. Em sua mente, ele se lembra da existência de um grupo terrível conhecido como os Seguidores do Rei Demônio. Esses cultistas eram precisamente pessoas que abriram mão de sua própria humanidade para buscar o poder proibido, provando que o antigo dono do castelo praticava artes das trevas como um necromante. Analisando um prisioneiro preso por correntes, o protagonista percebe com nojo que o pobre homem foi cruelmente alterado com partes de criaturas selvagens. Tomada por uma fúria silenciosa, Huri encara as atrocidades e comenta que aquele aristocrata louco estava implorando para ser eliminado. Com um nojo, a empregada conclui que os humanos realmente não merecem confiança, garantindo que apenas a ligação com aquele culto já é motivo suficiente para justificar a derrota severa do Lorde. Ignorando a indignação da garota, Ferta vasculha uma pilha de documentos na mesa, fazendo a serva perguntar como ele sabia sobre aquele esconderijo. Escondendo o rosto nas sombras do lugar, o jovem apenas murmura que finalmente encontrou o que queria. O manuscrito resgatado era a obra-prima secreta do Lorde Corrupto, detalhando um método proibido para o cultivo infinito de mana.
Em suas memórias do passado, o protagonista lembra que o aristocrata descobriu que monstros geravam energia mágica sem parar. O problema com essa descoberta era que essa energia bruta se apresentava de uma forma impura e sombria, impossível de ser usada por humanos. Mas o necromante não desistiu e teve a ideia maluca de tentar replicar esse poder, gerando o órgão dentro de um corpo humano. Caso o experimento funcionasse, o usuário seria capaz de extrair magia pura de forma ilimitada. Essa teoria insana permitiria ultrapassar qualquer limite estabelecido pelos círculos mágicos tradicionais, concedendo ao Lorde um poder incalculável. O objetivo final do traidor era usar essa energia infinita para comandar um exército de mortos e esmagar todos os nobres que o haviam exilado para aquela fronteira. Naquele momento, o mago relembra o momento exato em sua vida passada em que roubou esses mesmos documentos das mãos daquele homem nojento. Naquela era sombria, o protagonista pegou os papéis, avisando que seriam muito úteis para concluir sua vingança, despachando o pesquisador logo em seguida. Voltando ao presente, o jovem folheia o caderno e nota a ironia do destino por colocar a técnica que o fez alcançar o 8º círculo em suas mãos novamente. Ele sabe que estudar aqueles relatórios o faria recuperar seu poder absoluto muito mais rápido do que antes, mas sente uma forte hesitação. Observando seu silêncio, a empregada comenta que toda essa ambição prova que ele é apenas mais um humano ganancioso, apontando que ninguém sentiria a falta do material roubado. Em um tom zombeteiro, a jovem garota dá os parabéns pela descoberta, enfatizando que esta é a chance de ouro que qualquer mortal sonharia em ter. Tentando entender a reação do cara, ela insiste que não há consequências em manter o conhecimento, mas é interrompida por uma rejeição direta. Sem pensar duas vezes, o garoto entrega o valioso caderno nas mãos da serva e dá a ordem para que tudo naquele laboratório seja destruído. Ruri segura o objeto com indignação e questiona se ele perdeu o juízo, achando ridículo um mago abrir mão de uma fonte de conhecimento tão vasta. Com uma postura calma, Ferdinand concorda que aqueles papéis realmente têm o potencial de virar o mundo mágico de cabeça para baixo, mas não vê utilidade nisso para si mesmo. Em vez de ceder à tentação daquele poder sombrio e correr o risco de entristecer sua parceira, ele decide que cortar o mal pela raiz é a melhor escolha. Focando seus olhos na garota, ele apenas pergunta de maneira gentil se ela faria o favor de queimar tudo. Ainda processando a atitude nobre do humano, a funcionária abaixa o olhar e responde que realizar aquele pedido não será problema algum. No exato mesmo instante, chamas azuis intensas começam a devorar as anotações secretas direto das mãos da jovem garota. Em poucos segundos, uma tempestade de chamas mágicas varre todo o porão, purificando a escuridão e destruindo todas as atrocidades do Lorde. Encarando o fogo azulado, o protagonista reflete que toda magia carrega as emoções de quem a criou, e como o traidor viveu afogado em ódio, sua técnica acabaria corrompendo qualquer um. Ele se lembra muito bem que aquele aristocrata também era um usuário do Círculo Escarlate, compartilhando a mesma raiva doentia que quase arruinou o mago no passado. Se ele aceitasse herdar aquela magia amaldiçoada, acabaria sendo devorado novamente por emoções caóticas que jurou nunca mais sentir. Deixando o peso de sua velha vida desaparecer no meio daquele fogo, o cara solta um longo suspiro de alívio e fecha os olhos. Descansando a mão sobre o próprio peito com total serenidade, ele confessa em voz alta que as chamas estão queimando maravilhosamente bem. Observando a cena em silêncio, a empregada acha o comportamento dele muito estranho, considerando-o imprevisível, mas começa a ver algo além daquela presença desconfortável. Soltando um longo suspiro, a serva vira as costas para a destruição e sugere, que eles saiam daquele buraco abafado de uma vez por todas. Caminhando ao lado dele, a garota avisa que seria uma enorme falta de educação aparecer cheirando a sangue na tão aguardada cerimônia de noivado que está prestes a